Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Doc, o doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Você sabia que a gente passa quase metade da nossa vida dormindo quando é bebê? É isso mesmo! O sono não é só descanso, é hora de crescer, guardar lembranças e deixar o corpo forte. Então hoje a gente vai falar sobre sono do começo ao fim. Vamos começar entendendo quanto tempo cada criança precisa dormir. Recém-nascidos dormem de 14 a 17 horas por dia. É como 2 jogos inteiros de futebol com intervalo. Entre 1 e 2 anos, o ideal é de 11 a 14 horas. Crianças em idade pré-escolar precisam de 10 a 13, em fase escolar de 9 a 12. E os adolescentes de 8 a 10 horas por noite. Com o tempo, o sono da noite vai ficando mais longo e os cochilos do dia vão diminuindo. E olha só que curioso, o bebê começa dormindo na fase de sonho, a tal da fase REM, com os olhinhos mexendo. Metade do sono do bebê é assim. Depois, isso vai diminuindo e ficando parecido com o sono dos adultos. Outra parte importante é o sono profundo, o famoso sono pesado, que ajuda a liberar o hormônio do crescimento e guardar tudo isso que a gente aprendeu. Mas se existe sono normal, também existem os pepinos do sono. Você sabia que 1 em cada 4 crianças tem algum problema para dormir? O mais comum é a insônia comportamental, quando a criança enrola para ir para a cama ou acorda várias vezes pedindo companhia. Também tem a apneia do sono, aquele ronco forte com pausa na respiração que acontece em crianças com amígdalas muito grandes, especialmente entre os 2 e 8 anos. E tem também os sustos da noite, como sonambulismo e terror noturno. Parecem assustadores, mas quase sempre passam sozinhos. O problema é que muita coisa passa sem diagnóstico. Só 2 em cada 10 casos são percebidos nos consultórios. Muitas famílias acham que é normal e nem comentam. Por isso, vale ficar atento a alguns sinais. Ronco alto quase todas as noites, pausas para respirar, acordar várias vezes chamando os pais, ou ficar muito irritado e agitado durante o dia. Falando em irritação, o sono também afeta o motor do nosso corpo, o metabolismo. Dormir bem regula 2 hormônios do apetite, a grelina, que dá fome, e a leptina, que avisa que já estamos satisfeitos. Se a criança dorme pouco, a grelina sobe, a leptina cai e a fome aparece toda hora. Além disso, 70% do hormônio do crescimento é liberado durante o sono profundo. E o açúcar no sangue? Dormir mal, mesmo uma noite só, já aumenta quase pela metade o nível de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode atrapalhar o controle da glicose. Quer um exemplo? O Léo, amigo da Nina, adorava jogar videogame até tarde. Começou a acordar cansado e com muita vontade de doce. A família decidiu tirar as telas 2 horas antes de dormir. E tudo melhorou. Ele passou a descansar bem e até perdeu a vontade exagerada de comer doces. A tecnologia é uma aliada, mas à noite pode atrapalhar. A luz azul das telas engana o cérebro e corta quase pela metade a melatonina, nosso aviso de sono. Se a criança usa celular antes de dormir, pode demorar até 3 horas a mais para pegar no sono. A dica de ouro é simples: nada de telas no quarto e desligar tudo pelo menos 2 horas antes de dormir. E o sono também está ligado à saúde emocional. Dormir mal triplica o risco de ansiedade e problemas de comportamento. Crianças com TDAH, por exemplo, têm muito mais chance de também ter distúrbio do sono. A boa notícia? Melhorar o sono ajuda, e muito, nos sintomas de tristeza e agitação. O peso também entra nessa conta. Crianças com sobrepeso têm até 4 vezes mais apneia do sono. A apneia quebra o sono em pedacinhos, aumenta a fome e causa inflamação. O resultado? O peso continua subindo. Mas dá para quebrar esse círculo. Sono melhor ajuda a regular o peso e o peso controlado melhora o sono. Como saber se está tudo certo? O primeiro passo é a conversa. Perguntar que horas a criança dorme, se ronca, se cochila de dia. Profissionais de saúde usam um questionário rapidinho chamado BERS, que avalia o sono em várias dimensões. Se houver suspeita de algo mais sério, o exame ideal é a polissonografia, aquele feito durante o sono cheio de sensores. E quando a fila é longa, dá para usar uma pulseira chamada actígrafo, que mede o sono em casa pelos movimentos. Mas e se você quiser melhorar o sono agora, sem precisar de exame? Bora para a nossa checklist de higiene do sono? Ter um horário fixo para dormir e acordar até no fim de semana. Criar um ritual calmo, banho morno, historinha tranquila, luz baixinha. Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura confortável. Tirar as telas de perto da cama. Evitar comidas pesadas ou refrigerantes depois das 4 da tarde. Só com essas mudanças simples, muitas famílias conseguem reduzir o tempo que a criança demora para dormir em 30%. E o número de acordadas à noite cai quase pela metade. Se ainda assim tiver dificuldade,
tem uma técnica que ajuda muito, o bedtime fading. Funciona assim: coloca a criança para dormir no horário em que ela realmente pega no sono e vai adiantando 15 minutinhos por noite até chegar ao ideal. Funciona de verdade. E a alimentação também faz diferença. Um jantar até 2 horas antes de dormir, com comida de verdade, arroz, feijão, ovos, legumes, ajuda o corpo a relaxar. Já comidas com muita gordura ou açúcar podem atrapalhar. Alimentos com ômega 3, como peixes, ajudam a dormir mais e melhor. E se o pediatra achar necessário, dá para suplementar magnésio ou vitamina D. Quem cuida do sono? Todo mundo! Não é só o médico, não. Precisamos de um time: pediatra, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo. Alguns hospitais têm clínicas de sono e metabolismo com atendimento em grupo. Onde não tem, a telemedicina pode ajudar bastante. E sabia que políticas públicas fazem diferença? Incluir o tema do sono no programa Saúde na escola, criar materiais para professores, colocar perguntas sobre sono em pesquisas nacionais, tudo isso já está em discussão. Em outros países, medidas assim aumentaram em 18% o número de crianças que dormem o suficiente. A verdade é que o sono precisa ser visto como a gente vê vacina, como prioridade. Então, vamos lembrar rapidinho? Dormir bem melhora o cérebro, o crescimento, o humor e até o peso. Problemas como insônia, apneia e uso excessivo de telas são comuns, mas tem solução. Com rotina, ambiente calmo, comida de verdade e apoio do nosso time de saúde, todo mundo pode dormir como um campeão. E aí, preparados para uma boa noite de sono? Eu estou. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil, tudo junto. E tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.